Terapia holística. Você já ouviu esse termo? Ele deriva de holus, que significa todo, inteiro, completo. Na terapia holística, nós trabalhamos mais de um aspecto do ser, ou seja, diferente de algumas modalidades de terapia tradicional, que trabalha só o físico, só o mental, só o energético, ou só o espiritual, ou só o emocional, na terapia holística nós unimos todos esses aspectos e trabalhamos o consultante na integralidade. Na terapia holística nós entendemos que a pessoa não é dividida em partes, ou seja, ela não é o rim que está desequilibrado, ou ela não é a emoção que está desajustada. Ela é um ser completo, inteiro, que conecta, interliga todos esses aspectos, e é por isso que a gente trata na terapia holística, a gente trabalha todos esses aspectos, físico, emocional, mental, energético e espiritual. Aqui, quando eu falo sobre espiritual, é sem nenhum vínculo religioso. A terapia holística é um trabalho muito sério, regulamentada, ela é uma modalidade autorregulamentada, então ela não tem um órgão de classe e não exige uma formação específica, como, por exemplo, psicologia, né? Um psicólogo precisa cursar psicologia. Na terapia holística, nós temos nanoformações e, por ser autorregulamentada, ela não exige uma graduação. Embora saibamos que todas as formações, todo o conhecimento é sempre contribuição, mas para ser um terapeuta holístico, não é necessário que você tenha uma formação específica, mas que você tenha ao menos uma técnica para aplicar em consultório nos seus clientes e trazer a eles o reequilíbrio dentro do aspecto que você trabalha. Algumas das formações mais comuns são Reiki, Theta Healing, fitoenergética, florais, radiestesia, radiônica, barras de axis, enfim, EFT. São várias modalidades, várias técnicas dentro da terapia holística, e o terapeuta geralmente usa mais de uma técnica dentro de consultório e vai mesclando, unindo, dependendo da necessidade que o consultante apresentar, né? Então, não tem uma regra para a aplicação da técnica. Muitos dos terapeutas que utilizam a terapia holística como trabalho, como profissão, trabalham, então, integrando a necessidade do consultante à técnica que ele aplica. E sempre buscando o reequilíbrio na totalidade. Então, dificilmente você vai ver um terapeuta holístico que trabalha só um aspecto. Na maioria das vezes, o terapeuta holístico ele trabalha todos os aspectos, entendendo realmente que nós não somos seres subdivididos. Nós somos um todo e que tudo interfere, né? Ou seja, todos os aspectos interferem e se correlacionam entre si. Então, hoje já se sabe que muitas doenças são criadas a partir do campo energético, mental, espiritual e emocional e se manifestam no corpo físico. Então, a doença ela não é criada pelo seu corpo, ela é criada por aspectos externos ao seu corpo, emocional, mental, energético e espiritual, que faz com que o seu corpo ele entre em disfunção, em desequilíbrio, alterando a anatomia, por exemplo, das suas células e trazendo, então, a possibilidade de manifestação da doença no corpo físico. Então, é como se nós tivéssemos um peixe doente e um rio sujo. Você não trata o peixe, você trata o rio. E o rio, quando for tratado, quando der as condições adequadas, o peixe vai automaticamente entrar em um quadro de saúde. Dentro disso, a gente entende, então, que não há como tratar um aspecto separado, né? Porque somos um todo, um complexo, e que tudo se relaciona. As nossas emoções interferem em todo o nosso campo energético, que atrapalha a função natural quando a emoção for desequilibrada, né? Atrapalha a função natural dos chakras, que são campos energéticos do nosso corpo, que todo mundo tem, que estão diretamente ligados a glândulas, e essas glândulas endócrinas, quando estão desvitalizadas, fazem com que os seus órgãos não funcionem bem. Ou seja, tudo está conectado. E a partir disso, dentro da terapia holística, nós trabalhamos o todo. Muito mais do que tratar só um órgão, a gente trata o consultante. Então,
trazendo para ele uma condição para que ele volte à norma, ou seja, aquilo que é normal, que é o esperado, que é a saúde, a felicidade, o equilíbrio, a harmonia, e se manifesta então saúde ao invés de doença. Outro aspecto bastante interessante de a gente observar é que dentro da terapia holística a gente não anula nenhuma técnica, a gente não exclui a medicina tradicional, muito pelo contrário, a ideia é justamente unir tudo que for contribuição e trazer o melhor para o consultante. Nenhuma terapia é tão boa ou nenhuma medicina é tão boa quanto todas juntas. Então, a partir do momento que nós que o ser humano em si conseguir entender essa visão, a gente vai ter então uma integração, uma cooperação, ao invés de excluir ou entender que uma é melhor ou a outra é melhor, né? Porque na verdade o bom e o ruim depende do ponto de vista, e tudo aquilo que for contribuição é sempre muito válido.